Qual é o papel da mulher na história do rock e depois no heavy metal? A gente tem muitos bons exemplos de vários homens que criaram coisas geniais dentro desse gênero que a gente tanto ama. Mas e a mulherada? O intuito desse vídeo não é fazer panfletagem ideológica barata, mas sim retratar o papel da mulher dentro da história do rock e do heavy metal. Então senta o borga aí e vamos entender um pouco da participação das matriarcas do rock. Em meio a plantações de algodão, nasce em 1915 um nome que ficou meio obscuro na história do rock, mas que, para bom pesquisador, foi de suma importância para o que temos hoje no rock: Sister Rosetta Tarpe. Rosetta nasceu no Arkansas e teve sua formação espiritual religiosa dentro da Igreja Batista, onde aos 6 anos pegou o piano para tocar. No piano, ela começa a sentir o poder da música e desenvolve o seu potencial vocálico e performático. Não passou muito tempo, ela assume depois a guitarra como instrumento favorito. A guitarra te dá bem mais liberdade para você poder se movimentar e se expressar através do corpo e da voz. O piano prende demais o músico, você tem que ficar sentado ali e ir tocando, tem que prestar atenção tanto no pé como na mão. E foi a partir daí, quando ela assume a guitarra, é que várias gravadoras começaram a notá-la por conta dos seus dotes musicais. Pela Decca Records ela grava os seus primeiros trampos, isso já em 38, junto com uma orquestra de jazz. E o seu primeiro hit, Rock Me, olha só que interessante, era uma música gospel. Now, won't you hear me singing? Em 40, a mulher já tinha entrado no top 10 da Billboard, com seus clássicos dos primórdios do rock e suas letras de louvor. While the world of love is around me. Sister Rosetta foi as bases do que viria depois, com Elvis, Chuck Berry e Little Richard. Hoje muitos já sabem, a Rosetta é a mãe do rock. Mas é o tal negócio, tentar mapear com exatidão rock é problemático, porque em 1897, anos antes do nascimento da Rosetta, existiu uma outra mulher que tocava blues, a Memphis Minnie. Bumblebee, please come back to me. Memphis gravou suas músicas entre os anos 20 e os anos 50, sendo a sua decadência musical já nos anos 50 e a sua morte, infelizmente, em 73. Porém, junto com a Rosetta, elas abriram os caminhos para que outras mulheres pudessem se expressar através do rock. Conforme o rock ia se lapidando e criando seus primeiros subgêneros, o rockabilly foi uma sensação nos anos 50, e entre as expoentes do estilo, Wanda Jackson mandou o recado. Oh, yeah, ever since the world began. Nascida em 37 e com certeza influenciada pela Rosetta e pela Memphis, Wanda é uma das pioneiras do rockabilly e detém vários hits dentro do rock feminino. Entrando nos anos 60 e o começo da psicodelia, um nome importante brotou de uma das maiores bandas do gênero, Grace Slick, do Jefferson Airplane. Grace Slick, junto com a Janis Joplin, serviu de alicerce para toda aquela geração de bandas que viriam nos anos 60.
Janis compõe o macabro Clube dos 27. Teve uma adolescência complicada por causa do seu visu e aparência, sendo vítima de perseguição na escola e faculdade. Mas tudo isso foi transcendido com o seu potencial vocálico, o peso do blues e o seu talento inquestionável. Chegando no final dos anos 60, muita coisa dentro do rock já estava consolidado. As influências eram muitas e muitas escolas vinham surgindo influenciadas por aquela escola anterior dos anos 60. Influenciadas por vários subgêneros aí, como o hard rock, o punk, o progressivo e por fim o heavy metal, que depois viria a mudar o jogo todo. O progressivo empesteou o mercado do rock com suas técnicas e músicas quase infinitas. Os Mutantes também beberam muito nessa fonte do prog, e com a Rita ali no front, eles compõem essa safra de bandas que estouraram nos anos 70, embora já estivessem fazendo um certo sucesso e gravando discos aí desde o final dos 60. Mas os anos 70 foi um balde de novos estilos dentro do rock. Deu espaço a outras vozes femininas, como Sandy Denny, que fez parte do Fairport, uma banda de folk rock. Mas ela seguiu carreira solo um tempo depois, seguindo também uma influência mais folk. O formato violão ou guitarra e somente voz era bem comum naquele período, e uma das maiores expoentes foi a Joni Mitchell, que se você examinar bem a música dela, a estrutura musical, influenciou fortemente várias cantoras dos anos 90, e eu ousaria dizer que a Mitchell foi basicamente a influência de boa parte das cantoras de música pop noventistas. Chegando no final dos anos 70, e Stevie Nicks se junta ao Fleetwood Mac. Rumours foi um álbum importante, pois vendeu milhões de cópias e até hoje é colocado como um marco importante na carreira da Stevie. Outro movimento que ganhava cada vez mais força e explodiu em 77 foi o punk, e com isso, mais vozes femininas, mais bandas femininas surgiram. Durante esse período, muitas bandas começaram a incorporar elementos do post-punk e do próprio punk em suas composições. Blondie e The Runaways foram as matriarcas nessa arte. Dentro do hard rock, que foi a base do heavy metal, o Coven teve um papel importantíssimo na estruturação toda. Rock Goddess, Girls School e o já citado Coven, juntamente com outras bandas femininas, ou não totalmente femininas, eram a liga para a década seguinte e a explosão do heavy metal feminino. A década do exagero nos brindou com o New Wave, e a ideia de juntar tudo numa coisa só, vinda de várias referências possíveis. Enfim, vocês entenderam. No pop nós tínhamos Madonna e Cyndi Lauper, uma coisa mais pop rock, o B-52. Enfim, foi um momento de explosão criativa gigantesca. Se nas décadas anteriores fica difícil colocar todo mundo numa lista, nos anos 80 a coisa quadriplica. No post-punk e no gótico as mulheres dominaram em peso, com bandas como Teenage Jesus e The Jerks,
Susie and the Banshees, e a Kira S e As Garotas que Erraram, por exemplo. Além ao punk, ao hardcore, a new wave e o pop, o metal extremo feminino pipocava lá na gringa, e foram tantas bandas que várias delas passaram despercebidas. Se na gringa nós tínhamos, sei lá, o Derketa, o Snow White. Aqui em Terras Brasílias nós não passávamos vergonha, porque nós tínhamos lá de Brasília o Vulcano. Tinha também o Excruciation. E o Mortífera, que é considerada a primeira banda de death metal do país. Já adentrando os anos 90 e a ascensão do grunge e o rock alternativo, algumas bandas ainda flertavam com o punk e o grunge, como o Bikini Kill, o L7, ou metiam o pé totalmente no punk, como o Bulimia. O pop explode novamente também, com a Shakira e o seu primeiro disco, por que não? Não For No Bloods, o Cranberries, e a Alanis Morissette. Que foram nomes de peso no som da mulherada. O cenário hardcore nacional ficou muito bem representado com o Dominatrix. Adentrando os anos 2000 e nasce a banda que a gente pode considerar a mais expoente hoje dentro do circuito feminino de metal, o Nervosa, que eu ousaria dizer que teve o mesmo peso que o Dominatrix na cena hardcore. Se o mundo ficou conhecendo o Kitty, o Nightwish, e o Lacuna Coil, anos depois, as meninas do Nervosa ganharam campo no mundo, invadindo o cenário trash com a sua brutalidade e as caras e bocas da Fernanda Lira. Com o advento do New Metal, do Gothic Metal ou do Symphonic Metal, como alguns gostam de falar, trouxeram várias frontwomans ou bandas completamente formadas por mulheres para fortalecer mais ainda o cenário feminino. A cena metal, a partir de 2010, começa a enxugar. O metalcore e o new metal tinham passado e a nova geração do Brasil não se reciclou, mas o cenário underground criou bandas como o Inrasa, Indigna e o Debbie and the Mentals. O enxame de bandas com mulheres é gigante. Nunca se teve tantas mulheres dentro do hardcore e do metal como nos dias de hoje. E eu acredito que a maior influência dessa garotada aí é o Nervosa. O mais interessante delas é que após a separação nasceu Crypta, ou seja, mais uma banda para fortalecer mais ainda o cenário. Mas de Sister Rosetta até o extremo do Valhalla, a história mostra: a mulherada sempre teve força na música.
O rock não distingue gênero, cor ou religião. E embora hoje ideologias e posicionamentos políticos tentem tomar de assalto o rock para padronizá-lo em alguma linha de pensamento, eu sinto te dizer, pois o rock não tem padrão. Isso é fato.